gente, se encontram para inspirar ideias, transformar espaços e provocar reflexões sobre o mundo que construímos todos os dias, né? Aqui a gente conversa com profissionais que estão desenhando o presente, o futuro em nossas cidades, casas e comércios, né? Ambientes e experiências, projetos, claro, muito planejamento. Eu sou o Murilo e no episódio de hoje vamos ter o prazer em receber nosso querido arquiteto Renan Papa. Bom dia, Seja muito pessoal. bem-vindo, Renan. Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Renan Papa, conhecido como um olhar inovador, um excelente profissional, né, voltado ao mercado, onde referências apontam como um excelente profissional aí na parte de inovação. Renan, conta um pouco mais a sua história pra gente. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Bem, pessoal, como vocês estão novamente? Bom, eu comecei não tem muito tempo, na verdade, né, que meu escritório está ativo, faz mais ou menos uns 3 anos. Antes de ter o meu escritório, eu trabalhei em alguns outros escritórios bem conceituados de São Paulo. Né? Um deles foi com o André Zazeri, que foi o último escritório que eu acabei trabalhando, onde eu peguei muita experiência, né, com ele. Uhum. E a partir daí eu comecei a tentar trabalhar por conta, né? Foi quando eu dei o start assim no meu escritório solo. E eu comecei só com projetos comerciais. Com o tempo foi aparecendo algumas coisas, foram aparecendo alguns projetos residenciais também, né? E dentro desses projetos residenciais eu comecei a expandir o meu escritório, né? Então a gente está atendendo um público muito forte em Cotia, na Granja Viana, em São Paulo, e está sendo bem legal, né, trabalhar por conta, por mais que tenham muitos desafios, né, de trabalhar por conta, assim, escritório independente. Primeiramente, parabéns, né, por você querer já ser empreendedor, porque já é um desafio você querer ser empreendedor no Brasil, né? Sim, sim. Já é um grande passo isso, né? Sim, hoje é bem complicado, né, para você começar um negócio, seja qual for, né, para você começar uma coisa do zero. Não basta às vezes só ter talento, você também precisa ter muita sorte, muitos contatos, porque só uma dessas coisas hoje em dia já não basta mais, né? A gente conhece muitas pessoas com talentos e frustrados, né? Sim. Porque hoje é o que você fala, né? Hoje sozinho você não vai para lugar nenhum. Você precisa ter pessoas do seu lado que te impulsionam, que te leva para cima, né? Sim, Que exatamente. tenha uma rede de contato que consiga também você não só te atender, mas também que você consiga atender eles também, né? Esse que é o principal valor, né? Sim, exatamente. E é uma coisa que é bem complicada hoje em dia, né? Pois, como você disse, tem muita gente que é muito boa hoje em dia e que não tem chance de mostrar isso porque não teve oportunidade ainda, né? Sim, sim. E isso é até triste no meio do arquitetônico, porque eu mesmo conheço muitos arquitetos muito bons que a gente tem aqui na região e que não tiveram ainda a chance de mostrar isso, né? Então tem que ter bastante persistência nesse meio. E Renan, você contando um pouco para mim, você faz 3 anos que você está com o seu escritório, né? E o que te levou a ser tão referenciado nesse meio? Inclusive, que nem você comentou, você está indo para Cotia, São Paulo, né? Você é um arquiteto aqui na nossa região de Americana, né? Na nossa cidade aqui. E qual foi o principal gatilho de diferencial que te levou a expandir dessa forma e o seu nome ser conhecido em toda essa região? Olha, um valor que eu prezo muito no meu escritório é a exclusividade. Então, a gente não trabalha com o que eu chamo de projeto genérico, né? A gente não padroniza um tipo de projeto para todos. Cada projeto a gente trata de uma maneira exclusiva e única. Legal. Então, para cada cliente tem uma experiência ideal para aquele cliente, né? A gente não vai dar o mesmo tratamento para 2 clientes porque não cabe isso hoje em dia, né? Então, esse foi um dos grandes diferenciais que a gente consegue fazer projetos inovadores diferentes, né, de acordo com o que o cliente precisa e não com o que a gente quer fazer, né? Então a gente entende completamente a necessidade daquele cliente, o que ele quer, o que ele espera para o projeto dele, porque afinal a gente está falando de uma construção, não é uma coisa barata, né, que você faz toda semana. Então a gente entende muito bem isso para depois partir para o projeto, inclusive
é um é uma coisa do nosso escritório, a gente tem um tempo bem extenso para projetar, porque a gente testa todas as possibilidades possíveis para aquele cliente. A gente não faz a primeira coisa que vem na cabeça e entrega, né? Então, a gente leva até um tempo maior para projetar, para desenvolver esse projeto. Entendi. Você desenvolve uma identidade para o cliente, então Isso. uma assinatura do cliente, do próprio cliente nos seus projetos, né? Exatamente. Isso não tem preço, é personalização pura, né? 100%. Sim. E isso foi um grande diferencial, né? Porque a gente vem trazendo sistemas construtivos que fogem da alvenaria convencional. A gente gosta de trabalhar muito com metálica, muito com madeira. Então, isso traz um diferencial, principalmente em condomínios, né, fechados, que a gente vê sempre o mesmo padrão de casa, que é o nosso caso. Em Cotia, nós estamos trabalhando num condomínio que chama Quinta dos Lagos, que tem várias casas com o mesmo padrão, e a gente está trazendo casas diferentes para o condomínio, né? Então, são casas que não tem igual. São projetos únicos, e a gente não fica só no arquitetônico, né? A gente também faz toda a parte de paisagismo, totalmente personalizado, toda a parte de iluminação, que nós somos um escritório... Você entrega o projeto completo para o cliente, Sim. você engloba tudo. Sim. Iluminação, paisagismo, design de interiores, fachada. Exatamente. A Legal. gente não faz apenas o bruto arquitetônico, né? A gente começa no arquitetônico, vai para o paisagismo, depois interiores, e nós somos um escritório especializado em iluminação. Então, iluminação arquitetônica cênica, nós trabalhamos sempre com esse tipo de iluminação nos nossos projetos. Então, não é uma iluminação comum que nossos projetos recebem, né? Uma iluminação completamente personalizada, diferenciada, que você não vê muito hoje em dia, né? Porque geralmente o pessoal faz aquela iluminação que ilumina tudo de uma vez, que não tem um foco, que não traz um sentimento pro projeto. A gente percebe que tem pessoas que nem você comentou, a especialidade do escritório é a parte de iluminação, né? E às vezes tem profissionais que acham que sabe fazer, quer fazer tudo e não consegue entregar nada de uma forma 100%, né? Sim. Isso é uma coisa também que eu acho muito importante, o escritório ser especializado em algo, né? Eu poderia, por exemplo, entregar a parte estrutural, parte de planejamento de obra, mas eu não faço isso no escritório porque eu não sou especialista nisso. Então, eu sei que não vai ficar uma coisa que vai ser 100% para o cliente. Então, eu foco, né, o meu foco do escritório é arquitetônica, interiores, iluminação e o paisagismo. Esse mundo de projetos a gente entrega com 100% de perfeição, né? O restante a gente trabalha com parceiros, né, como é o caso de vocês da MG, que estão atendendo a gente nas marcenarias agora. Sim. Com engenheiros também, né, que a gente indica, que já conseguem trabalhar com a gente, seguindo o nosso projeto, porque também não adianta a gente fazer um projeto totalmente fora da caixa e a gente colocar um profissional que não saiba executar esse projeto, né? Sim, que não vai seguir a risco o projeto. É muito importante você saber definir quem são os seus parceiros, né? Porque é o seu nome no mercado que está em jogo, né? Então, exatamente. você tem que ter esse respaldo, essa segurança, né? Sim. E agradeço pela colocação de falar da MG Planejados, né? A gente está sempre voltado para estar atendendo o que há de melhor no mercado e atendendo os nossos parceiros com muito carinho e proximidade, né? Nos projetos exclusivos, né? Sim. Muito obrigado por estar comentando isso daí sobre a MG. Ô, Renan, fala um pouco mais para mim, assim, eu vejo que você é um cara novo, né? Um rapaz novo, inovador, né? Você teve alguém assim que você se inspirou, tanto um profissional nacional, um profissional internacional, um arquiteto que você se inspira hoje, que você tem como referência? Sim, eu tenho. Na verdade, boa parte da minha referência é exterior. Eu vejo muito, não que eu não goste da arquitetura brasileira, mas eu me referencio muito no exterior porque hoje eu vejo que projetos fora do Brasil, mais na Europa, eles trazem muita revolução arquitetônica, né? Muita novidade, muita inovação, e isso eu acho muito legal. Um dos arquitetos que eu me referenciava muito, principalmente na época da faculdade, era Zaha Hadid, só que não tem nada a ver com o estilo de projeto do meu escritório, mas era uma referência para mim, né? Também o Márcio Kogan, que é um arquiteto bem conhecido. Também uma outra referência muito boa que eu gosto muito é o Santiago Calatrava.
São arquitetos que eu me espelho muito no projeto deles, né, no estilo de arquitetura deles, para desenvolver a minha. Uhum. Mas isso, claro, não é uma, como eu posso colocar, não é uma, Via de regra. é, eu pego como referência, mas não como uma cópia, entende? Em Sim, cima sim. das referências eu desenvolvo o que eu acho ideal. É por isso que você está numa expansão muito grande, né? Você está se destacando muito porque, pelo que você me falou, esse pessoal realmente eles são muito fortes, né? Muito feras no que fazem, né? Sim, sim, Por isso que é importante, o que nem você falou, você ter uma referência como profissional para você estar buscando sempre, né? sim, Essa parte de evolução e tudo mais, né? sim, Muito exatamente. legal. O assim, por mais que que nem você falou que cada projeto tem uma identidade, que é uma assinatura do cliente, cada coisa é única, mas você tem um estilo próprio? Tenho, tenho. Conta um pouco mais para mim disso. Eu chamo de linguagem do escritório, né? O estilo próprio nosso. Você pode notar que no nosso projeto são todos diferentes um do outro. Não tem projeto igual no repertório do escritório. Mas o que a gente tem de linguagem arquitetônica são os materiais. Hum, Então, a gente transmite a nossa linguagem, a cara do nosso escritório, pelos materiais que a gente usa. Né? Por exemplo, ah, nós trabalhamos muito com concreto aparente, com madeira cumaru, né? Com revestimentos ah, que, que transmitam uma sensação mais natural de pedra, de natural mesmo. eu percebo nos projetos que a gente recebe lá na fábrica lá, né? Que você volta muito para essa questão do naturalismo, essas coisas mais, né? Isso, Que inclusive a gente é uma das únicas marcenarias na região que trabalha com madeira maciça lá, né? sim, Então, isso é muito importante, né, ressaltar, porque a madeira maciça é vida, né? Ela traz vida para o ambiente, né? sim, Não que o MDF não traga um pouco essa sensação, né? Mas a madeira maciça ela é diferente no ambiente, né? Ela aconchega mais, ela é um negócio mais bacana, né? sim, sim. E eu gosto muito da madeira maciça porque, por exemplo, eu adoro trabalhar com MDF, né? Todos os nossos projetos têm planejados, têm MDF. Sim. Mas para área externa, por exemplo, a gente precisa só trabalhar com madeira maciça. É um deck, um bergolado, né? Sim, Uma mesa, né? Uma mesa para área gourmet, essas sim. coisas. E aí a gente tenta seguir essa linguagem de materiais, né? Os materiais que a gente sabe que dá certo, não que a gente não inove, que a gente não troca, a gente troca, mas é uma coisa que se uma pessoa vê o projeto vai saber que é do nosso escritório, né? A Sim. iluminação também, a gente sempre segue uma linguagem de iluminação que é sempre iluminação cênica, pontual, né? A gente trabalha muito com iluminação amarelada, que é o que está em alta hoje em dia, na verdade, que é a melhor iluminação que tem hoje, né? Para o arquitetônico é amarelado. Sim. E, então a gente traz essa linguagem para os nossos projetos, o formato também. Né? A gente trabalha com formas mais lineares, mas não cubos. Né? A gente não trabalha com cubos, então a gente trabalha com linhas retas, mas tem um formato específico que remete ao nosso escritório. Né? Então a gente tem essa linguagem nos projetos e a gente segue muito de estilo arquitetônico para todos os projetos. Isso é o minimalista, brutalista. Então a gente gosta muito de ornar esses dois estilos que são os últimos projetos que a gente divulgou, né, no nosso Instagram, que seguem totalmente esse estilo do brutalismo junto com o minimalismo, que fica uma coisa leve e ainda a gente traz essa questão da pedra, do concreto, que é o que a gente gosta de colocar nos residenciais e comerciais que a gente faz. Pô, que legal. É, conta um pouco mais sobre isso, o brutalismo que você comentou. Como é que é? Desculpa. Bruta, Brutalismo. brutalismo. Para quem está nos assistindo, nos ouvindo, né? Explica o que seria esse tipo de estilo. O minimalismo é as coisas mais, né, mais simples, mais delicado, né? Que Sim, não aparece tanto ali, mas fica aquele toque único, né? isso. Mas esse do brutalismo é novo. Conta um pouco mais para mim e para os ouvintes que tá nos assistindo e nos ouvindo, o que seria isso? O brutalismo, a gente tem várias abordagens para ele. Né? O nosso não é
tão radical, né? Por exemplo, o MUBI, que é um projeto de São Paulo, ele tem uma arquitetura, o Museu de São Paulo tem uma arquitetura brutalista. Certo. A gente trabalha com os materiais mais cru, né? Então, uma laje aparente, com concreto aparente, uma coisa mais bruta mesmo, né? Entendi. É um material mais cru. E a gente une isso ao minimalismo, que é literalmente o menos é mais, né? Sim. Que é uma frase bem famosa da arquitetura. Então a gente une esses dois estilos porque tem tudo que a gente gosta, né, do escritório. Não que a gente não goste do contemporâneo, do clássico, a gente gosta também, a gente também trabalha com esses estilos. Mas aí no caso identificaria com o perfil do cliente, né, nesse Sim, daí, né, pra ver, exatamente. né? Claro que sim, o cliente chega para mim e fala, Renan, eu quero uma casa totalmente clássica, a gente faz, sem problema, a gente vai fazer um projeto único, clássico para ele. Mas se o cliente falar, Renan, cria o projeto para mim, o que você acha melhor, a gente vai seguir nesse estilo que é o... E aí você puxa um pouco pro estilo do escritório, né, que é o minimalismo Isso. e brutalismo aí. Isso. Pô, legal, cara. Puta, que da hora. Tá vendo? É por isso que é importante esse tipo de programa, porque cada vez eu aprendo uma coisa nova aqui. E como que funciona, por exemplo, que nem do primeiro contato até a entrega do projeto, o atendimento, o briefing, como que você costuma lidar com isso com o cliente? Como que você faz isso? Geralmente não, né? Basicamente todos os meus clientes foram por indicação até hoje, né? Então, Sim. eles chegam até mim, nós temos esse primeiro contato, eu entendo o que eles querem, né? Eu pego todas as informações necessárias para poder começar a atender esse cliente. Uhum. Então, a gente faz tem uma breve conversa, às vezes pelo WhatsApp, às vezes pessoalmente. A partir dessa conversa, nós fazemos uma reunião para entender melhor o que a pessoa precisa. Passamos por um briefing bem completo, que a gente detalha tudo, desde o arquitetônico até detalhes de interiores, os mais mínimos detalhes de interiores. Então, depois desse briefing, a gente já sai com o perfil do cliente completamente definido e a gente já sabe tudo o que ele precisa, tudo o que ele quer, tudo o que ele gosta, tudo o que ele não gosta, as necessidades dele, o que ele espera para o projeto. Legal. Por isso que é importante o cliente ele tá buscando um profissional qualificado no mercado, porque minimiza muito essa questão da dúvida, o que fazer, o que não fazer dentro da sua casa, dentro da sua residência, né? Sim, exatamente. Eu vejo muitos clientes hoje que vão construir, né, seja comercial, residencial, e não contratam um arquiteto, ou até um engenheiro que seja, e o projeto não sai nada do que ele espera, né? Não fica com a cara dele, às vezes ele não gosta do projeto, às vezes ele se frustra com o projeto porque não teve um planejamento. Sim. Né? E esse planejamento é muito importante porque, além de você acertar diretamente o que o cliente quer para o projeto dele, você evita retrabalho, você evita gasto à toa, você evita muita perca de material. Porque hoje a gente escuta muito isso. Não, mas um arquiteto custa caro. Porque eu não tenho. Mas ele não tem noção de como que é pagar. Quanto custa caro a ignorância, né? Exatamente. Eu acho que assim, é um termo meio pesado falar isso no programa, mas você quer saber quanto, se um profissional qualificado custa muito, tenta pagar para um profissional desqualificado para você ver quanto que vai te custar, né? Exatamente. E tentar fazer algo por conta. Eu lembro do meu pai era construtor, né? Meu pai hoje não está mais com a gente, né? E assim, o meu pai, ele construía, né? Vou falar de uma coisa bem, se precisasse de pintura, tinha um profissional de pintura. Se precisasse fazer, por exemplo, um telhado, tinha um profissional que era carpinteiro. Precisasse de fazer algo além, um paisagismo, ele falava do paisagismo. Uma coisa muito engraçada que hoje parece que você vai contratar um pedreiro hoje, parece que o pedreiro ele quer fazer tudo, né? Ele é especialista em tudo e não entrega nada. Exatamente. Né? Não, deixa que esse telhado eu faço para você, deixa que isso daqui eu faço, e a hora que você vai ver, tem que refazer um monte de coisa, né? E meu pai, ele falava uma coisa que era muito... E eu levo para mim até hoje. Cada profissional no seu lugar. Né? Se você é carpinteiro, você é carpinteiro. Você não é pedreiro. Né? Se você é pedreiro, você é pedreiro. Você não é carpinteiro. Se você é pedreiro, você não é pintor. Se você é pedreiro, você não é calheiro. Então,
O grande lance do cliente que ele tem que entender que não tente fazer as coisas por conta, você vai acabar gastando, às vezes, o dobro ou até mais. Exatamente. Né? Por falta de planejamento, às vezes por falta de não ter, de contratar um profissional por conta e acabar errando. Né? Exatamente. Contrata um arquiteto, o arquiteto ele tem os contatos de construtores, de empreiteiros, de pessoal da área da construção que é de confiança. Né? Sim. E aí, pensa sempre que é um investimento você contratar um arquiteto hoje, um designer de interiores, um engenheiro civil, enfim, pessoas que é do ramo, que conseguem te dar a direção para estar fazendo ter a melhor experiência possível de uma obra, né? Sim, sim. Exatamente. É literalmente um investimento que você faz. Isso, né? Assim, não é um dinheiro jogado fora. Uhum. Porque, como você disse, você às vezes deixa de encontrar uma pessoa totalmente qualificada para fazer uma coisa que fica nem tão mais barato assim às vezes. Uhum. E depois o resultado final é completamente horrível, né? Então. Não realmente não compensa. Hoje que nem eu tô em algumas obras, né? E eu percebo, eu escuto muito esses tipo assim, a minha vizinha, eu peguei o pedreiro dela para fazer a minha obra. Só que a obra do cliente é dentro de um condomínio, uma obra de 300 metros quadrados de construção. E aí ela contrata um pedreiro que ela viu, tipo assim, na vizinha da casa, da prima, da tia, da mãe, um cara lá, que fez só a parte de revestimento, por exemplo. Ou só a parte de... levantou até a altura de... percinta que fala? Não sei, né? Enfim. E aí você vê que não é um profissional qualificado para levantar, por exemplo, uma obra de 300 metros quadrados. Sim. Né? E aí, velho, aí é só ladeira baixa, né? Exatamente. O que eu vejo que acontece muito, que eu já peguei, assim, clientes que me contrataram depois de dar problema na obra deles, que pediram para eu elaborar um projeto em cima daquilo que já tinha sido feito, tentar corrigir o máximo possível. Era, por exemplo, a pessoa contratou uma pessoa totalmente desqualificada para fazer o serviço, ficou completamente errado, não ficou bom, ficou mal feito, e a pessoa pega e fala, deixa assim porque eu não tenho mais como cobrir esse custo de obra. Então. Isso é muito triste, de verdade, porque uma pessoa que está começando uma casa do zero, construindo uma casa do zero, ela quer que a casa fique do jeito dela. Né? Que é onde ela vai morar, né? Onde ela vai estar todos os dias. Aí a pessoa pega e fala, poxa, contratei uma pessoa que só estragou tudo, não fez nada como eu queria, eu vou ter que deixar assim agora, porque não tem mais jeito. Puxando um pouco a sardinha pro meu lado aqui, da parte de planejados, né? A gente... Por que é importante você tomar cuidado nessa questão de onde você contratar, por exemplo, seus móveis planejados, né? Muitas vezes, os clientes, eles hoje, principalmente, né, com o mercado, eu vejo que o pessoal está muito voltado pela questão do preço, e não pelo valor do produto, né? Exatamente. Vocês clientes que estão nos assistindo, vocês ouvintes que estão nos assistindo, presta bem atenção nesse toque que eu vou comentar na frente de um profissional de alto calibre aqui que está na minha frente. Não queiram vocês contratarem um projeto totalmente personalizado, totalmente fora da caixa, numa marcenaria comum. Sim. Né? Numa marcenaria, não que esse pessoal não seja, né, preparado para fazer ou não tenha capacidade, mas vocês precisam contratar uma empresa que tenha uma estrutura que consiga te dar todo um respaldo de segurança para estar entregando um projeto para vocês qualificado. Por exemplo, você vai pegar uma casa hoje de 3, 4 milhões, que provavelmente é esse tipo de casa dentro desses condomínios, assim, que é onde o mercado está. Sim. Você vai investir em torno de 300 a 400 mil de planejado. Você não queira fechar um projeto desse dentro de uma marcenaria que custa 50 mil de estrutura, né? O cara, ele não vai conseguir entregar no prazo, entregar com qualidade o que você precisa. Você tem que entender que vocês precisam de uma marcenaria que tenha uma estrutura que consiga entregar no mesmo valor ou até mais o que vocês precisam, né? Exatamente, porque
às vezes, não é nem pela pessoa não conseguir entregar, mas é literalmente o que o Murilo está falando. Não ter estrutura, né? Porque não é só fazer o móvel, você precisa ter o maquinário certo, você precisa ter a mão de obra especializada, você precisa ter quem saiba fazer, porque fazer qualquer um faz, mas fazer bem feito tem uma grande diferença. Tem uma grande diferença, né? Principalmente pela questão de ferragens, né? Exatamente. Não é toda... Parece uma besteira falar isso. Não, mas ferragem é tudo... Não, não é. São poucos profissionais que sabem trabalhar com ferragens específicas, né? Sim. Então você precisa ter esse tipo de visão diferente do mercado na hora de você contratar. É a mesma coisa de marmoraria. Por que existe um monte de marmoraria e um monte de orçamentos diferentes uma da outra? Porque cada empresa tem a sua identidade de como ela trabalha, de qual tipo de qualidade ela entrega, né? Qual tipo de serviço diferente ela faz, né? Então, na hora de contratar um prestador de serviço, tem que ter esse cuidado, né? Não tem jeito, né? Com certeza. Se um dia você precisar de um pós-venda, pode ser que esse cara não dê conta de poder fornecer um pós-venda para você na hora que você precisa, ou na hora que, né? Exatamente. A gente vê acontecer muito isso daí, né? Muito, muito mesmo, não só com marcenaria, mas com tudo, né? A Com pessoa te tudo, entrega, às vezes cobra um valor muito caro, realmente muito caro. Não fica um serviço bem feito, não tem pós-venda nenhum. Né? Então o cliente paga caro, não fica com um produto legal e ainda não tem suporte depois, né? Isso mata qualquer obra, assim, literalmente. E hoje em dia você tem que tomar cuidado, porque as coisas não tá barato, né? Então tem que tomar cuidado aonde você está fechando o seu projeto, né? Exatamente. Tem que estar fechando, né? E assim, hoje, Renan, como que você enxerga o mercado da arquitetura para daqui 3, 5, 10 anos, assim? Aonde você enxerga hoje que a arquitetura vai alcançar? Quais são talvez os modelos que você vê que vai estar mudando, né? Aonde você enxerga a arquitetura para daqui a alguns anos? Olha, se continuar no ritmo que estamos hoje no mercado, vai estar bem evoluído, porque agora aqui no Brasil nós estamos começando, já tem há um tempo, mas não tanto tempo, a ter bastante inovação. As marcas estão investindo mais no mercado imobiliário brasileiro, então nós estamos tendo muito mais acesso a diferentes técnicas construtivas, diferentes materiais que podem ser usados no projeto. Então a gente está evoluindo muito no mercado. Certo. Mas para isso a gente precisa que principalmente o cliente final, né, que é quem vai construir a casa, entenda que precisa desse profissional por trás. A gente possa continuar evoluindo assim nesse crescente. Né? Hoje em dia, pelo que eu acompanho dos parceiros que eu trabalho, que são incorporadoras, né, construtoras, tá muito forte a questão de construção, não só para condomínio fechado, mas para edifício comercial, para shopping, para tudo. Então, eu acredito que nesse ritmo que estamos hoje, a gente tá crescendo muito e com certeza, né, daqui para frente a gente vai começar a evoluir muito a questão arquitetônica, principalmente residencial aqui no Brasil, né? Porque hoje aqui no Brasil a gente ainda segue pelo que eu vejo, né, na minha opinião, a gente segue um padrão muito forte ainda para tudo. São poucos arquitetos, poucas construtoras, engenheiros que querem sair do conforto, do confortável ali, que é o básico simples. E hoje tem arquitetos no mercado, né, inclusive nosso escritório é que a gente pode se colocar nesse meio, que a gente busca sair desse comum, né, que a gente vê hoje, que é só aquela casa quadradinha, um cubinho que você faz ali. Aquele caixotinho, né? Isso. É uma caixinha de fósforo, né, que a gente fala. Então a gente tá saindo desse comum e quanto mais a gente for saindo dessa zona de conforto da construção, mais inovação a gente vai conseguir nos projetos diferentes. Só que para isso a gente precisa ter gente que queira. Que né? queira essa mudança, queira né? entender como é que funciona, porque não adianta também a pessoa sair desenhando, porque o papel aceita tudo. Sim, Não sim. adianta você desenhar algo na sua cabeça e depois não conseguir construir. Então Sim.
tem que se especializar, você tem que ir atrás de querer entender, de saber como funciona para fazer uma coisa que vai dar certo. Porque senão você é só mais um no mercado, né? Exatamente. Só mais um no mercado, né? Eu acho que é por isso que nem você comentou, você está se destacando bastante, que cada projeto tem a assinatura do cliente, não do escritório, né? Sim. Porque vocês sempre buscam sempre ter aquela identidade diferente em cada projeto, né? Que isso que é legal, né? Exatamente. A gente visita alguns condomínios aí e a gente vê que realmente segue um padrãozinho, né? As casas, né? Não muda tanta coisa. Eu lembro na época, que nem numa época bem, sim, não tão distante, né? Mas né, há 15 anos atrás, que antes os projetos eram mais com telhados de alvenaria, de madeiramento mesmo, né? E aí depois veio essa tendência do telhado embutido, tal, da coisa mais quadrada, né? E aí agora a gente vê que já está mudando algumas outras coisas também em questão de design, já não está dando mais quadrado, mais recortes de fachada e tudo mais, né? Sim, inclusive uma dessas obras que a gente está fazendo na Granja Viana é uma casa estilo cabana, né? Que tem aquele estilo mais nórdico. Olha que legal. Que é uma coisa assim que você não vê muito hoje aqui no Brasil. Sim. Mas que a gente trouxe essa proposta para o cliente gostou muito da ideia, porque ele tinha um projeto inicial. Ele não estava tão contente com aquele projeto, ele passou o projeto para a gente refez o projeto do zero. E a gente trouxe esse estilo e ele falou, não, agora o cara é meio viking, então, ele gosta de umas coisas mais nórdicas, mais, né? Não, Brincadeira, só para descontrair. Mas é bem isso mesmo, né? Às vezes a pessoa, ela quer uma coisa diferente, mas ela não sabe o que quer. O que quer, né? Então ela precisa que mostre pra ela, não, era isso que eu queria. Sim, e foi exatamente o que a gente fez nessa casa no estilo cabana, né? Ela não é tão nórdica, não é tão, por exemplo, como uma casa da Europa. Sim. Ela tem, assim, um aspecto mais brasileiro, mas alguma identidade. A gente traz já o telhado totalmente inclinado de um dos lados, as aberturas bem grandes para muita iluminação natural. E era exatamente o que a pessoa queria e o que ela não tinha no projeto original. Que legal. Então a gente traz essa inovação, esse diferencial, e isso fica bem legal. E também, assim, claro, é uma casa que se destaca completamente das outras no condomínio, porque não tem nenhuma casa igual, né? Isso é único, né? É único, único, né? Principalmente para quem vai vender essa residência depois, ou alugar, porque tem muita gente que constrói hoje em condomínio para vender. Sim, tem muitos investidores, né? Sim, você tem 10 casas iguais, você tem uma diferente, a diferente vai chamar a atenção. Com certeza, então, né? Porque hoje ninguém quer mais o comum, né? Todo mundo quer ser diferente, sim, né? Todo mundo quer ser diferente. E, Ana, tem algum projeto assim que você fala assim, cara, esse projeto foi único, foi sensacional, um projeto que te marcou muito hoje? Tem. Você pode compartilhar isso com a gente? Posso. Casa Vista, que foi nesse mesmo condomínio, na Granja Viana. A gente tem um terreno que tem mais de 7 metros de desnível, de caída, né? Puxa vida. Quase um barranco mesmo o terreno. E a gente trabalhou nesse terreno com a casa em 3 blocos. Em 3 blocos em declive. Então, a gente tem o primeiro bloco no nível da rua, da entrada. Tem o segundo bloco intermediário, né, que é a garagem, que fica na parte mais baixa do terreno, na calçada. E tem um bloco mais baixo ainda, que é onde fica lazer, piscina, gourmet. E essa casa, assim, foi um grande desafio, porque o cliente, ele queria um projeto específico, ele tinha a ideia dele já do que ele queria, de quantidade de quartos, posição dos quartos, quantidade de pessoas que iam ter na casa, ambientes. E num terreno assim é muito difícil de você construir sem fazer um aterro gigantesco, né? Um aterro, por exemplo, nesse terreno, se a gente tivesse trabalhado com um aterro, ia dar um aterro de mais de 10 metros de altura para ficar no mesmo nível tudo. Então, assim, você pensa que você tem um vizinho atrás ainda, que também, inclusive, é projeto nosso. Então, eu tinha uma situação bem delicada aí, que eu tinha que tomar cuidado com o meu cliente que estava atrás e tinha que tomar cuidado com essa casa que estava construindo, que fazia fundo. Então, a gente desenvolveu toda essa solução, né, do aclive, aproveitando o desnível natural do terreno. Sim. Trabalhamos completamente com estrutura metálica, laje protendida nessa construção, que foi o que possibilitou, inclusive, a gente tem um balanço lá que tem quase 10 metros de comprimento, que é bem a parte dos quartos. Então, a gente conseguiu... Inclusive, o projeto tem o nome Casa Vista porque tem a melhor vista do condomínio, né? O quarto da suíte, ela dá completamente assim pro pôr do sol. E fica muito legal, principalmente com o balanço, né?
que a gente conseguiu deixar esse pedaço da casa. Então esse projeto foi realmente um projeto que assim, desafiou muito a gente, que a gente nunca tinha pegado nessa situação. A gente conseguiu trabalhar muito bem em cima desse terreno, o cliente adorou a proposta, abraçou o projeto, e aí a gente precisa depois, em cima desse projeto, achar o parceiro certo para executar isso, né? Sim. A engenharia certa para executar isso, e nós encontramos, claro, nós temos um que inclusive, posso testar o nome deles aqui. Claro, fica à vontade, o espaço é seu. A gente trabalha com a Team Steel, que é aqui de Americana, que é uma empresa de engenharia para estrutura metálica, que eles fabricam, fazem projeto, e eles estão viabilizando totalmente esse projeto. Então, por isso que é muito importante você ter, né, como a gente já conversou antes, os parceiros corretos para elaborar o projeto, para que saia tudo como o cliente aprovou, como o cliente gostou. E esse projeto assim foi sensacional do escritório, que a gente saiu completamente da nossa zona de conforto ali, do que a gente estava acostumado a fazer, e deu super certo. Que legal, cara. Nossa. Eu percebi que você tem muito carinho quando você fala desse projeto aí, né? Foi um projeto bem complexo de ser elaborado, e a gente gostou muito de trabalhar com ele. Muito legal. E falar um pouco dos nossos patrocinadores do programa, né? Claro. Que é nossa querida MG Planejados, né? A arte em planejar. Vocês estão buscando uma empresa certa, correta, que tem todo o know-how e estrutura para te proporcionar a melhor experiência dos seus móveis planejados, eu indico a MG Planejados, a arte em planejar. Me falam assim, hoje, para o pessoal que está vindo, né, que tá se formando em arquitetura, qual o recado assim, que vocês falariam assim, para eles assim, olha gente, o nosso toque seria esse. Qual o carinho que você deixa para o pessoal que está se formando em arquitetura hoje? Olha, é um pouco difícil, né? Porque cada um segue um caminho diferente, mas o que eu diria, que eu até digo para os meus funcionários, o pessoal que trabalha comigo, é que se você quer, depende muito, como eu disse, para onde você vai. Se você vai abrir um escritório por conta, se você vai trabalhar para alguém. Sim. Mas para quem vai trabalhar por conta hoje, precisa ter muita persistência, muita persistência, porque é difícil, o começo é muito difícil, é bem difícil mesmo, e o mais complicado é você pegar o primeiro projeto. Sim. Depois do primeiro projeto vem outro, se você fizer um trabalho muito bom. E para você fazer um trabalho muito bom, você tem que estar atualizado. Então, para quem está se formando em arquitetura hoje, que está saindo da faculdade agora, que está querendo abrir seu escritório, tenham em mente que vocês precisam saber o que vocês estão fazendo. Não adianta só fazer o simples, né? Você não vai se diferenciar com o simples hoje em dia. Sim, sim. Então, você precisa estar muito especializado, né, no que você vai fazer, você precisa entregar um tratamento diferente, você precisa ser muito persistente nessa questão de trabalhar por conta. Porque eu dou um exemplo da minha trajetória, né? Uma coisa é você começar do zero e uma coisa que nem você comentou, né, no começo do programa. Você trabalhou em escritórios, você se preparou, você, né? Sim. Então levou um certo tempo até você abrir o seu próprio escritório, né? Sim. Que é onde a gente vê principalmente desse pessoal, dessa nova geração que está vindo, né? O pessoal um pouco ansioso para as coisas, né? Sim, E muitas vezes eles tentam, né? Não que não sejam, né? Que não pode acontecer, pode, mas muitas vezes o pessoal que não tem um pouco de paciência, né? Para entender que existem processos numa carreira, né? Sim. Acaba se frustrando quando abre um escritório já de início, sem conhecimento, porque, né, leva tempo, né? Leva muito tempo. Pra falar a verdade, fazem 3 anos que eu estou com um escritório. Nós, inclusive, já fizemos projetos de urbanismo para a cidade de Montemor, né? Uma área de mais de 2 milhões de metros quadrados, né? Que é uma coisa
muito diferente. Não são todos os escritórios que trabalham com urbanismo hoje. Sim, A gente fez como se fosse um bairro planejado, né, para a cidade, junto que com legal. alguns parceiros que são incorporadores. A gente desenvolveu todo o arquitetônico. E assim, esse projeto ele veio de persistência, né? A gente tinha um cliente que a gente fez um projeto que ele gostou muito do nosso projeto. Sim. Desse projeto ele nos indicou para outro. Desse projeto veio outro e chegou nesse, né? Então, o pessoal que está começando a abrir o escritório agora, que está pensando em abrir, como você disse, tem que ter paciência. Porque não é da noite para o dia que você vai sair do 0 para 500 projetos no mês. Ah, não tem como, né? É que você falou, é know-how, né? Para você ter know-how, você precisa se preparar. Exatamente. Né? Porque a faculdade, ela te dá o preparo, né? Te dá o básico, né? Sim. Vamos falar, o básico, né? Do básico do básico. Os desafios você vai aprender conforme o dia a dia na linha de frente, né? Sim, exatamente. Mas isso você só vai pegar trabalhando, né? Não tem jeito. Sim, e isso demora. Demora. Nós Por isso que às vezes é importante, realmente é importante você estar no escritório que já tem essa base para você ir aprendendo, né? Sim. Você ir aprendendo, né? Isso que é legal. E ter paciência, né? Para tá alcançando isso daí, né? Sim. Ter muita paciência. Muita paciência. Porque, como eu falei, né? 3 anos de escritório, mas vamos colocar aí que faz 1 ano e meio que a gente começou a trabalhar com bastante projeto, uma demanda alta de projetos. Sim. Então, E aí é onde você também, desculpa te interromper, mas é também onde você consegue ter um outro desafio, que é contratar mão de obra qualificada para poder estar te atendendo. Sim. Né? Porque empreender é isso, né? É lidar descascar pepino o dia inteiro, né? Sim, é bem isso. É bem isso. Porque quando você faz um projeto para alguém, você traz uma indicação, a responsabilidade, querendo ou não, é sua também. Com certeza, né? Você não Com pode indicar certeza. qualquer um. E tem que ter completamente um planejamento. Eu vejo muito escritório de conhecidos fecharem ou mudar de área porque não tem um planejamento, né? Começa, pega 2, 3 projetos e dá um passo maior que a perna e não consegue manter isso. Consegue dar conta, né? Então tem que ter um planejamento, tem que ter a questão de ir atrás de aprender, de entender o que está no mercado, as novidades, não pode ficar parado. E isso é muito importante para quem quer começar um negócio próprio. Legal, muito bom. E se você pudesse projetar qualquer tipo de espaço sem limitações de orçamento ou localização, o que você hoje criaria? Qualquer tipo de projeto. Qualquer tipo de projeto. O cara chega assim em você e fala assim, olha, Renan, desenvolve aí e faz do seu jeito e tá tudo certo. Sem limite de orçamento, sem limitação de nada. Você fica simplesmente à vontade. Olha, eu tenho um sonho, na verdade, de projetar um aeroporto algum dia. Que legal. É um sonho meu, projetar um aeroporto. Eu acho que era o projeto que eu escolheria para fazer. Se a pessoa chegasse para mim, Renan, a gente precisa de um aeroporto aqui para a cidade. Você não tem orçamento, pode fazer o que você quiser, só cria. Acho que eu estaria bem feliz aí. Ai, que bacana. Legal, cara. Estamos partindo para o encerramento, né? O que você gostaria que as pessoas sentissem ao entrar em um espaço projetado por você? O que você gostaria de ter de tipo de sentimento quando uma pessoa entra num ambiente e foi projetado por você hoje? Olha, essa resposta ela é bem ampla, porque vai depender muito do tipo do projeto, né, da pessoa, mas um sentimento que eu gosto de trazer em todos os projetos é o de calma, aconchego, de conforto. Então eu prezo muito por isso nos meus ambientes, nos ambientes que eu faço de interiores, parte arquitetônica, que é uma obra que te convida a entrar. É um projeto que convida você a entrar naquele local e quando você entra, você se sente confortável ali, você não se sente... Acolhido. Você se sente acolhido, você não sente que você está ali por engano, vamos colocar assim. Sim. É um projeto que te abraça mesmo, é o que eu tento trazer para todos os meus projetos, inclusive o que a gente está fazendo nessas últimas casas que nós fizemos, parte de paisagismo, de iluminação. É um projeto que vai te convidando a entrar
e que você vai se sentindo confortável em entrar naquele lugar, né? Então é o que eu tento trazer para os clientes, para os projetos, em todos os ambientes que eu trabalho. Legal. Bom, primeiramente eu gostaria de estar te agradecendo de você estar vindo aqui no nosso programa, né? Ainda mais num dia frio como esse, né? Hoje a gente acordou, estava 5 graus, né? Sim, tá bem Nossa, frio hoje. tá parecendo que tá no Rio Grande do Sul, aqui no estado de São Paulo. Então, obrigado por você ter vindo aqui no nosso programa, ter disponibilizado esse tempo. Eu sei que é um tempo muito valioso seu. E o espaço é seu agora. Se você quiser deixar um recado aí para os ouvintes, para quem está nos assistindo, fica à vontade. O seu contato, como entra em contato com o Renan Papa. O espaço Legal. é seu, querido. Fica à vontade. Eu queria agradecer, né, você, Murilo, que convidou a gente estar vindo aqui. Foi bem legal, né? Inclusive, primeira experiência em podcast, eu gostei muito. E para entrar em contato com o nosso escritório, vocês podem entrar no nosso Instagram, que lá tem todos os nossos contatos, tem WhatsApp, tem o site nosso, ou vocês podem entrar diretamente pelo Instagram também. E também todo o nosso portfólio, né, no nosso site, no nosso Instagram, vocês podem ver sobre os nossos projetos, acompanhar o dia a dia do escritório. A gente faz uma rotina lá todos os dias dos trabalhos, a gente mostra a obra, mostra o projeto de desenvolvimento, isso é bem legal para quem gosta de acompanhar. E agradeço a todos que assistiram ao programa e fiquem à vontade para entrar em contato com a gente para elaborar o projeto perfeito para vocês. Qual que é o seu Instagram? Como está escrito? Como que é o endereço do Instagram de vocês? O Instagram do escritório é @arquiteto_renan_papa, arquiteto_renan_papa. E o site é www.arquitetorenanpapa.com.br. Tem o link no Instagram, então quem quiser conferir é só entrar no nosso Instagram que vai estar tudo lá os contatos. Show de bola. Muito obrigado, Renan, por esse carinho, por tudo. E vamos lá, vamos para cima, né, do mercado, né? Com certeza. Show de bola.